Sacani voltou a atacar o governo em uma publicação da Agência Espacial Brasileira, que homenageou Valentina Tereskova, a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço, e acabou sendo criticado nas redes sociais. Qual foi o erro dele? O que ele falou? Como foram as reações em relação a isso? Um breve histórico do Serjão. A gente vai falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Ai. Polêmicas. Vou chamar aqui o Pedro Zambarda, que ele fala de polêmicas, assim como mamilos, que são polêmicos também, né, Pedro? Pra gente que é antigo da internet, a gente entende esses memes. Conta pra gente, então, mais essa que surgiu ali. E olha, ainda tá rendendo, né? Tá rendendo, assim, porque o Serjão tá respondendo às pessoas. Para quem não conhece o Sérgio Sacani, o Space Today é um podcast grande de ciência que foi impulsionado pela galera do Flow. Depois daquela entrevista com o Super Xandão, que é um cara que é terraplanista, eles foram muito criticados, era auge da pandemia, e aí o Sérgio Sacani se destacou lá, meio que virou um garoto propaganda da ciência dos estúdios Flow, do grupo Flow, e é um cara que sempre foi de direita, admirador público do Elon Musk, foi indo para a extrema-direita, a gente estava até conversando, a Sofia, o pessoal lá do nosso grupo de pautas, recentemente ele foi dar uma entrevista em podcast da Brasil Paralelo, que é uma empresa abertamente teórica da conspiração, de extrema-direita, bolsonarista, inspirada no Olavo de Carvalho. E aí o Sacani tem esse texto do Capital Digital, Lúcio, que eu queria que você botasse na tela. Tá aí. Esse texto do Capital Digital, ele explica muito claramente o que foi o post da Agência Espacial Brasileira e o que o Sérgio falou. Era um post que fazia uma homenagem a Valentina Tereshkova, que é uma astronauta, enfim, a primeira mulher a ir para o espaço, que completou 61 anos. E na legenda da EBE, que é essa agência, eles destacavam que na imagem da mulher preta, a ideia do projeto Artemis, que pode colocar a primeira mulher negra no espaço. Aí eu tenho que fazer uma correção, tá, gente? O projeto Artemis não coloca a primeira mulher negra no espaço. É a primeira mulher negra na Lua. Esse é o projeto deles. Mas, de fato, não falava da cosmonauta soviética. Falava dessa iniciativa de inclusão, que aí o Serjão começa a criticar. Aí é justamente uma astronauta negra. E aí o Sacani, ele colocou basicamente que a agência fez uma confusão. Eles estão falando da primeira mulher que foi para o espaço e usam uma expressão negra, para usar aquela ideia de que estão lacrando na internet, o governo Lula está fazendo esse tipo de coisa e tal, sendo que eles estavam no mesmo post falando sobre coisas diferentes. E aí um monte de gente foi criticar o Sérgio. O pessoal recuperou também um post que ele fala de dar uma azeitona na cabeça do Lula, ou seja, o Sérgio Sacani já é um cara abertamente de extrema-direita, antipetista, antilulista, e ele vem com esse discurso que ele está sendo atacado pelos dois lados, porque também do lado dos bolsonaristas tem um pessoal que é anti-ciência. Mas assim, pegando as palavras do Jones Manuel que a gente vai trazer no final desse corte, ele não é a única autoridade. Ele não é a única autoridade. Pedro deu uma travadinha. Daqui a pouco vai voltar. A gente vai tentar recuperar aí o sinal com o Pedro, que deu uma travadinha. Ele não é a única autoridade em ciência do Brasil, embora seja largamente conhecido. E causa muita curiosidade, Lúcio, justamente ele ter criticado um post do governo federal, de uma agência governamental, falando de uma mulher negra no espaço. Isso, o pessoal, inclusive, eu não estou acusando o Sérgio Sacani de nenhum crime, mas ele traz à tona um conceito muito importante do racismo estrutural, que um monte de gente repete, que um monte de gente espalha, mas que quem melhor explica isso, e quem é estudioso nessa área, e ciência social também é ciência, Sérgio Sacani, isso é importante esclarecer aqui, espero que o público não vá lá te atacar, mas que assista esse corte e que espalhe essa ideia que a gente está trazendo aqui, é o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Ele explicou num corte lá do Podpah
Lúcio, não precisa mostrar o corte dele, que o corte é meio grande, mas se puder mostrar 5 minutinhos, ele resume o que as pessoas precisam saber sobre racismo estrutural. Vamos ver juntos. O que é o racismo estrutural? Boa. Vamos lá. Racismo estrutural. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, nós estamos falando o seguinte, que a sociedade ela possui uma série de relações, né, que são relações que fazem com que a sociedade ela seja reconhecida, que ela caminhe, que ela se desenvolva. Por exemplo, as relações político-institucionais do Estado é uma estrutura. Tem uma estrutura política no Brasil, ou seja, você tem um conjunto de relações regulares, tal, e que nós chamamos de política. Nós temos também uma estrutura econômica da sociedade, ou seja, nós temos uma série de relações, são as relações econômicas, né? As relações de troca, empresa, não sei o quê, compra, trabalho e tal. Nós temos as relações também, que são as relações no campo da cultura. O Brasil tem uma estrutura cultural, tem uma cultura, uma ideologia, tem um modo de pensar. Então, ou seja, isso que você me falou agora é como se o país, ele por si só, ele já tivesse, entre aspas, um lado? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o racismo... Não, é que você falou de cultura, você falou assim, sim. Mas tem um pensamento, não sei o que, eu falei assim, pô... Não, o país tem uma característica. Isso, entendi. O país tem uma característica cultural, né? O Brasil tem um jeito de ser. É isso que a estrutura é isso. É um jeito de ser. É isso que eu tô falando. Igual, é um modo de ser. É igual a galera fala, tipo assim, um pouquinho nessa o parte. Santos joga bonito e rápido. Quando a gente fala de racismo estrutural, gente, peguem essa primeira parte do corte, eu quero que o Lúcio mantenha na tela, e ele fala uma coisa muito interessante sobre a construção do conceito de raça. O racismo estrutural, você é racista nessa sociedade que é construída por centenas de anos de escravidão, você é racista até de uma forma involuntária, porque a estrutura da sociedade é feita para colocar as pessoas pretas, pardas e negras num patamar inferior a uma pessoa branca, europeia ou euroasiática, se você for considerar a questão ali da cosmonauta soviética. Mas segue o corte aí que ele termina de explicar muito bem o conceito. O Corinthians joga na defesa e tenta achar o gol. É tipo isso que você está querendo dizer? Que você percebe? Tem um jeito. Mas veja só que tem as características específicas de cada estrutura, né, de cada formação social, só que tem as estruturas gerais. Futebol, as regras são as mesmas. Sim. Só que os times não jogam tudo igual. Não. E o jogo pode mudar, os resultados podem ser muito diferentes. Por quê? Porque as estruturas são formadas pelas ações, as práticas sociais dos sujeitos que vão mudando. O futebol que se pratica hoje não é o futebol que se praticava no começo do século XIX, ali, né? Quando o futebol chega no Brasil, mudou muito. Aliás, o futebol que a gente joga hoje, que a gente vê hoje, não é o futebol que era dos anos 90. Há uma série de regras, por exemplo, não tinha VAR, gente. Vocês pegaram um pouco essa época, Você né? é fã do VAR? Cara, eu tenho sentimentos ambíguos, mas assim, porque era legal a gente ficar discutindo no final do jogo, né? Ficar dando risada do outro, porque... porque fez um gol impedido. Ficava um gol impedido, né? O cara gol de mão, você não ficar a lenda do Maradona, né? Não, mas acho que o VAR tem um papel importante, sim. Agora falando sério, mas a gente pode ir. Mas a questão toda, então você tem as estruturas sociais. O que é a ideia do racismo estrutural é o seguinte, que o racismo não é algo apartado disso, é o resultado do funcionamento dessas estruturas, dessas relações. Então, resumindo aqui, para dar um exemplo, não existe como você falar de racismo se você não conectar isso à existência da política. Porque o que faz as pessoas negras, os grupos sociais que são racializados, os negros, por exemplo, serem e se sentirem discriminados é porque existe uma estrutura política que discrimina os negros. Vamos olhar para a ocupação dos cargos públicos, né? Sim. Não são os negros que estão lá, embora os negros sejam a maioria. Então você tem uma série de barreiras que vão, de alguma maneira, fazer com que as pessoas negras elas tenham uma dificuldade maior de estar nesses locais de poder e de serem afetadas pelo poder também. Aí você pega, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, 90% das pessoas negras no Brasil dependem do sistema público de saúde. Sistema Único de Saúde. Sim. Depende. Se você, quer ver estrutural? Se você começa a reduzir os investimentos em saúde pública, você afeta a saúde da população negra fundamentalmente. Não somente, isso que as pessoas não entendem, mas fundamentalmente.
Do ponto de vista cultural, vocês falaram de beleza, de estética, não sei o quê. Os padrões estéticos, culturais, né? Considerada cultura hegemônica, aquela cultura, né? A cultura de bonita, né? De gente chique, alta cultura. A branca, né? Pois é. Ela é associada, ela não é associada com a cultura negra. Pô, na cultura negra, assim, eles, tipo assim, a religião do negro não presta. Isso aí é macumba, vai fazer um trabalho ruim pra sua vida. A música que o negro ouve, meu Deus, isso aí é barulho. Tudo que o negro É de moto, né, que eu diga. faz, e aí isso não é coincidência, entende? E aí eu vejo também que rola muito no Brasil, porque por conta da miscigenação também, e aí é o que eu acho, eu queria te ouvir, Silvio. Porque a gente vê que os 56% do país, ele não é só negro retinto, tem os pardos também, que fazem parte disso. Só que eu percebo que no meio disso, a galera tenta meio que ou trazer o pardo pro lado de lá, que é o lado, vem pra cá, deixa esse cabelo mais curto, não deixa ele grandão, enroladão, não. Deixa se veste assim, igual nós, que aí você pode conviver aqui. Você não é nós, mas você pode vir aqui. Quer que continue, Pedro? Continua mais um pouquinho, só até a parte que ele fala de raça, que é 5 e pouquinho. Beleza. Eles tentam muito fazer com o pardo, tipo assim, não, você é aqui, você não é lá. Você entende? Você percebe isso? Mas também ele nunca fica lá também, né? Exato. Porque rola muito essa divergência de, tipo assim, a galera... Eu acho que no Brasil ainda, a galera ainda comete um racismo muito pela cor da pele e não só pela raça. O que você acha disso? Então, eu vou te responder, dizer uma coisa que eu até escrevi no livro, né? A raça não é uma coisa criada para fazer as pessoas entender o mundo melhor, é para criar confusão na cabeça das pessoas. Raça mesmo, né? Do ponto de vista biológico, a gente já sabe que isso não existe. Não existe? Raça, do ponto de vista biológico, isso não existe. Que loucura, a gente sempre Não, isso. a raça... Você percebe? É um conceito anticientífico. E o Sérgio Sacani, sem sacar, porque a postagem da agência espacial não tinha problema nenhum. Ela pode contar uma história de uma pessoa branca e falar sobre a inclusão negra. Isso não é lacração, isso inclusive é científico. As pessoas que são excluídas irem para o espaço. A reação dessa pessoa, não estou fazendo um ataque pessoal ao Sérgio Sacani, só que ele está sendo profundamente anticientífico quando ele levanta essa polêmica do ponto de vista científico nas ciências sociais. Ele está levantando uma polêmica, um linchamento que fez a agência espacial apagar o post em cima desse conceito que o Silvio está apontando muito bem. O conceito de raça para uma ciência séria e uma ciência que seja antirracista, ele não existe. A cor da pele não deveria importar. Todos os seres humanos são humanos. É aquela lógica meio Morgan Freeman, só que assim, mas levada mais a sério. A sociedade não trata as pessoas pretas e as pessoas brancas iguais, porque elas se baseiam em um conceito sociológico mentiroso. É nisso que consiste o racismo estrutural. Eu acho muito importante explicar esse conceito, Lúcio, porque muita gente usa isso na discussão, mas às vezes não está entendendo exatamente do que eles estão falando. O Sérgio Sacani, quando ele diz que ele não é racista e que racismo estrutural é conversinha da esquerda, ele está sendo anticientífico.